Hoje a gente vai ter a oportunidade de começar o Compol Amazonas com o pé direito, falando não de alguém que viveu um mandato. Ele, na verdade, fez história, uma geração que foi se sucedendo sob a tutela e o comando do Gilberto. Mas antes, dizer assim da felicidade que a gente tem, Paulo, Rodrigo, Márcia, de poder receber o Compol aqui no Amazonas. Aqui a gente tem um universo de profissionais da comunicação muito competentes, muito criativos. A grande prova é que nas últimas eleições a gente tem procurado profissionais aqui e a gente não está encontrando, porque eles estão indo para fora, estão sendo importados para outros lugares. Então fazer campanha eleitoral aqui, realmente, ela além de ser desafiadora, ela traz ensinamentos que para qualquer lugar do mundo você consegue resultados. Então o Compol hoje, ao vir para o Amazonas, ao ser o maior Compol regional do Brasil, para a gente só mostra o tamanho do estado e da capacidade dos profissionais que estão aqui. Então a gente, como Mixer, eu tenho a maior felicidade de fazer parte dessa história que está sendo contada com uma nova geração de marqueteiros políticos, de profissionais de comunicação, de profissionais de dados, de redes sociais, de tudo que você possa imaginar, que está vindo se preparar. A gente viveu aí, Paulo Castro aqui, esse monstro, meu ídolo, um período em que para você ter acesso ao que nós vamos ter acesso aqui, era um negócio praticamente impossível. Você sendo amazonense, era impossível. Você tinha a possibilidade de maneira muito rara encontrar profissionais que vinham de fora para assessorar os políticos daqui e aprender alguma coisa ali, tentar extrair meio que no dia a dia. Mas com toda essa organização, com toda essa metodologia, com todo isso que nós vamos ver durante esses 2 dias aqui de Compol, era uma coisa muito rara. Então a minha esperança é que mesmo diante dessas dificuldades, o Amazonas ele conseguiu desenvolver grandes marqueteiros, grandes profissionais de comunicação e agora com vocês, com toda essa vantagem, com toda essa informação, com todo o acesso que nós temos, sem dúvida nenhuma a gente pode estar aqui formando os melhores marqueteiros eleitorais do mundo. E é isso que a gente espera de vocês nesse Compol 2025. Sejam bem-vindos realmente a esse momento aqui. Eu quero entregar a bandeira aqui para o Paulo, que daqui a pouco vai estar contando a história do amazonino, para que a gente possa iniciar aqui os nossos trabalhos. Eu já sou idoso, então eu vou dar um jeito aqui de ter a minha colinha também e queria convidar vocês a interagirem. Então sigam a gente aí nas redes sociais. Esse aqui é o meu Instagram, você pode colocar o QR Code. Na medida em que o evento for acontecendo, prestigie os palestrantes para que a gente também divulgue e você mesmo possa se vender, ok? Isso aqui é um treinamento. Vocês querem aprender a se vender? Sabe qual é o principal problema dos profissionais do Amazonas? É que a gente não se vende, cara. A gente não se vende. Os caras do país inteiro e tal, não sei o quê, agora, às vezes ele só sabe postar, mas ele se vende tão bem que, poxa, que marqueteiro maravilhoso, aí entra na campanha e leva pau dos amazonenses, entendeu? Então aprendam a se vender. No momento em que o mercado vê você, num evento como esse daqui, ele já te valoriza de primeiro. Ah, fulano estava lá, olha aí, ele ouviu a Fran, ele ouviu o Paulo, ele ouviu o Jack e tal, não sei o quê, eu quero contratar. E um segredo para vocês, o que mais tem nesse momento é vereador, candidato a deputado estadual, deputado federal, candidato a governador atrás de gente para trabalhar. De gente. Então aproveita essa oportunidade aí, prestigie a gente. Siga também a Mixer Publicidade lá fora. Inclusive tem um stand da Mixer. Depois você pode ir lá, rodar lá a roda da esperança lá e de repente ganhar um brinde aí 0800. Nós vamos aqui conhecer um pouco, ou lembrar um pouco da trajetória desse grande líder político que foi o Gilberto Mestrinho. Como eu falei, ele vai representar uma geração inteira praticamente de políticos. E há algumas pessoas que dizem que a influência política do Gilberto acabou sendo que interrompida no momento em que o Wilson acaba ganhando a eleição, porque houve uma disruptura a nível de país e tal, e as pessoas interromperam ali aquela sequência de lideranças que foram feitas após ele. E há também quem diga que, na verdade, o próprio Wilson também tenha sido consequência de uma estratégia desse grupo que esteve realmente no poder durante muito tempo. O certo é que você vai perceber que um homem com esse nível de liderança vai atravessar períodos difíceis, períodos complicados, o que vai nos ensinar que nunca será fácil. Se não é fácil fazer gestão, consequentemente fazer comunicação de gestão, ela se torna igualmente difícil. Para cada época isso. Então assim, não pensem que um período mais fácil, um período mais não sei o quê, sempre será
desafiador. Gilberto vai nascer em 1928, aqui no nosso estado. Em 1956, aos 28 anos, se torna prefeito de Manaus. Ele foi indicado prefeito de Manaus à época. Em 1958, se torna governador do Amazonas e o governador, foi o prefeito mais novo do Brasil e foi o governador também mais novo do Brasil. Nessa época, os estados eles faziam as suas leis, né? E aí, nessa época, o Amazonas, as leis do Amazonas foram feitas por jovens, né? O governador poderia ser eleito com 30 anos de idade. E aí, quando Gilberto ele vai chegar no governo do estado por eleição. Em 1962, ele vai ser eleito deputado federal, ele era governador do Amazonas, poderia acumular, abre lá Roraima, a Federação de Roraima, e daí então ele se torna deputado federal, e aí é quando chega o AI-1, pelo qual ele é cassado, né? Ele fez parte de um movimento para garantir a eleição, se eu não me engano, do Jânio, e com isso aí ele acabou se tornando um alvo, né, dos militares na época. Daí tem um hiato de pelo menos 20 anos. Observe o que eu estou falando. Eu não estou colocando essa trajetória aqui à toa. O que eu estou falando para vocês é que na política ninguém morre. Não existe essa história de morte na política. Não, fulano está enterrado. Ou o que a gente poderia falar sobre Lula. Lula foi preso. Quando ele foi preso, está enterrado. O cara é presidente da República, irmão. Bolsonaro, não sei o que lá. Mano, não morreu, fisicamente falando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, nunca acaba totalmente. E é por isso que realmente esses nomes precisam de homens e mulheres que acreditem no poder da comunicação. Em 1982, se torna governador do Amazonas novamente. Em 1990, governador do Amazonas mais uma vez. 98, senador do Amazonas. E vai falecer em 2009, aos 81 anos, com todo um legado, com toda uma homenagem, com toda uma história que é digna do nosso respeito até hoje. Nós vamos aqui começar por esse cara que se criou em torno de iconografias. São ícones que ele acabou trazendo para si, essa história do Boto, né? E a controvérsia sobre essa história do Boto. Eu vou contar um pouco sobre essa história também. E essa questão do timão. Isso aqui era o símbolo do Gilberto. Ele era um cara extremamente midiático. Ele estava nos nossos cadernos de escola. Ele estava nas nossas mochilas. Ele estava em todos os lugares praticamente. Eu me lembro lá em Carauari, que sou lá do interior, que a gente recebia as camisas do Gilberto e a gente pintava com a caneta aqui atrás o número, porque esse era o nosso uniforme de jogar futebol. E a pior coisa que fizeram foi proibir esse negócio de camisa, porque aí os nossos times, eles perderam a chance que a gente tinha de jogar na seleção brasileira, se perdeu, porque proibiram a distribuição de camisas e era como a gente tinha equipamento de futebol. Aí tinha um pessoal que tinha a camisa do Gilberto, outro pessoal que tinha a camisa do Amazonino, outro pessoal que tinha... Então, assim, eram os nossos equipamentos para jogar bola no interior. E daí, então, o Gilberto ele vai se construir nessa coisa do cara regional. Ele abraça realmente o Amazonas, ele se coloca como sendo um igual a gente, ele não tem vergonha de assumir a sua posição como amazonense. Ele pega todos esses elementos e assume de verdade. E é aqui que surge aqui o responsável por essa marca aqui, né? Quem foi o marqueteiro dessa marca? Nós temos aqui o Branco Silva. O Branco Silva, amazonense também, acabou muito cedo indo para a Europa. Lá na Europa ele vai ter todas as referências artísticas que ele obteve, chegou a estudar no Liceu de Artes de Portugal e aí volta novamente para o Amazonas, por algumas situações que aconteceram com a família dele. Ele volta para o Amazonas e aqui ele monta o seu ateliê. E constantemente ele recebia a visita do amigo dele, Gilberto Mestrinho, e um próximo já da eleição dele para governador, ele conversando com o Branco sobre, ele queria uma marca, alguma coisa que o representasse. O Branco vai pensar um pouco, Amazonas, nós nos conectamos, nos ligamos pelos rios, né? Isso nos liga e tal, e é quando ele vem com essa proposta do timão e o slogan Rumo Certo, que é o que vai marcar a história do Gilberto Mestrinho em toda a sua carreira política. E aí, de onde é que vem essa questão do rumo certo? Não apenas por se tratar de um elemento de navegação, mas porque ele também vai pegar a rima aqui de Berto. Então, Gilberto, rumo certo. Então, criando o slogan, ele já estava pensando na questão da musicalidade, da poesia que existia nisso e tem em mente uma coisa que tudo aquilo que é rimado, tudo aquilo que é musicalizado, ele fixa muito mais fácil na mente do eleitor. E quanto mais simples, melhor.
Parem com essa história de buscar, eu preciso de uma coisa complexa, de uma ideia genial. Não. Comunicação política se faz o mais simples possível. Ou vocês pensam que realmente a maior parte do eleitorado do Amazonas tem nível superior? Se quem tem nível superior tem dificuldade de interpretação, vide os comentários que a gente observa no Facebook e tudo mais, você imagina quem não teve essa mesma oportunidade. Então vai fazer comunicação política, seja no Amazonas ou em qualquer lugar do mundo, sempre lembre que lá do outro lado pode estar alguém que nunca pisou numa escola. E o grande desafio para a gente que faz comunicação é isso, é de vencer a vaidade, de parar com essa nossa vaidade, de querer ser moderno, de querer não sei o quê. Comunicação é simples. O outro tem que entender. E tem alguma dúvida aqui sobre o que o nosso Branco Silva propôs para o Gilberto? É uma marca tão forte que ela atravessa os dias atuais. Eu estou usando hoje aqui na minha camisa como uma homenagem, como uma referência. E quando a gente vai lembrar de outros ícones, a gente vai lembrar da abelhinha lá do Amazonino. E o que mais? Simples. Gilberto vai nos ensinar, com sua trajetória e com as escolhas que fez, que a simplicidade é a maneira mais bonita de fazer campanha no Amazonas. Outro ícone da história do Gilberto é o famoso jingle, né? Pelo rio um caboclo navega sem medo. Todo mundo sabe cantar essa música. Até quem não nasceu, quem nunca votou no Gilberto, deve saber esse jingle de alguma forma. E a curiosidade, assim, esse é um jingle que vai nascer na década de 90, 96 foi uma regravação que ocorreu, e tem por autor o Wilton Ascioli. E a curiosidade sobre o Wilton é que o Wilton é o mesmo autor da música Lulala, brilha uma estrela. Então, o jingle, que é essa potência aí que lembra o Gilberto Mestrinho, lembra muito o Amazonas, é do mesmo criador do Lulala. Então, se você é de direita, não deixe de cantar a música do Gilberto só por causa disso, por favor, ok? Eu queria trazer nesse momento, agora, para introduzir a nossa conversa aqui, alguns ensinos do Gilberto. Depois dessa introdução, não pretendo esgotar a história do Gilberto, não é isso. Eu queria trazer alguns ensinamentos básicos do Gilberto Mestrinho sobre como fazer política no estado do Amazonas. E para isso eu fui garimpar várias frases dele, vários ensinos em diversas fontes, para compartilhar com vocês isso daqui. Se eu fosse você, eu pegava uma caneta e um papel. Eu talvez nem me filmasse nesse momento, porque são tão especiais esses ensinamentos e tão profundos que vai requerer que você depois vá para casa refletir sobre eles. E a primeira delas é essa aqui que está na tela. Eu nunca fingi gostar do povo. Gente, não montem personagens. Parem com essa história de pegar o cara, não, vamos aqui te engomar para te parecer uma pessoa diferente. Esquece isso. Se o cara fala errado, ele tem que continuar falando errado. Ele precisa assumir quem ele é. Nós vivemos em uma geração que é a geração dos filtros. Então, essa meninada toda sabe quando alguém está fingindo ou não. Então, quanto mais verdadeiro, quanto mais autêntico, mais força a tua mensagem ganha. Ainda que tu fale errado. Aí o cara vai e chega, não, vamos mudar aqui, tu tem que ser diferente, tu tem que não sei o que lá. E com isso, tu acaba acabando com tu destrói a tua autenticidade. Como você foi conhecido, como você foi notado. É por isso que, por exemplo, no instante em que você vê um Bolsonaro, ele vindo e se destacando e tudo mais, ele não vai se destacar pelas propostas que ele apresenta, ele vai se destacar pela autenticidade dele. Olha, ele fala palavrão como a gente. Ele é como a gente. E se tem uma coisa que o Gilberto ele entendeu nesse contexto todo, é que ele não precisava ser um cara diferente, ele era amazônida. Ele vivia as coisas daqui. Eu não sei se tem alguém aqui do Greenpeace, ele odiava o Greenpeace. E deixava isso muito claro. Em uma entrevista ele disse que por temporada ele comia 300 ovos de tartaruga. Era apaixonado por arabu. Um cara como esse deixou de suas raízes de lado? Não, ele era aquilo. Ele era exatamente aquilo. Ele não falava para os amazonenses de ouvir falar, ele falava para os amazonenses porque ele era amazonense. Ele, quando ele era pequeno, eles tinham uma fazenda em que eles recebiam os índios para trazer bicho de casca e tudo mais. Ele viveu tudo isso. E em momento nenhum ele vai abrir mão dessa verdade. Por isso não tenham medo de ser verdadeiros, de trazer realmente os seus candidatos para o campo da autenticidade, de mostrar como eles realmente são. Isso é poderoso demais.
Quando você cria um personagem, tu já perdeu. Porque todos os demais marqueteiros já entenderam isso. E quando surge um personagem que o cara começa a bombar em rede social e tudo mais, a gente já diz o seguinte, já perdeu. O próximo ensinamento que o Gilberto vai trazer é de uma frase muito corajosa, em que ele falou uma vez, sou uma pessoa que não mente. E aqui não é sobre pureza, sobre o cara que, não, eu sou perfeito, não é sobre isso não. É porque tu tem que encarar as coisas como elas são. Muitas das vezes uma verdade dura, ela é muito mais segura para você que é um agente público do que tu escamotear. Não tem nada pior do que político vaselina. As pessoas estão fugindo de político assim. Elas buscam pessoas que realmente se posicionem. Tu tá de que lado mesmo? Não. Agora eu sou direita porque tá todo mundo indo aqui pro lado da direita. Mas todo mundo sabe que tu não é essa direita toda. Nunca aparecia numa igreja e do nada começa a aparecer numa igreja. Movimentos como esses são muito fáceis de serem percebidos. Gente, o eleitorado está cada vez mais esperto. Então, alguns movimentos seus, voltando à questão da autenticidade, precisam ser verdadeiros. Fale a verdade. Se posicione como realmente você pensa. Tem pessoas que pensam como você também. E muitas das vezes, grandes nomes acabam sendo tolhidos por isso. Porque o cara quer se colocar dentro de uma forma e tal, mentir aquilo que ele não é. E Gilberto, quando ele vai se posicionar, agradando ou não as pessoas, ele tinha uma maneira muito peculiar de falar, de dizer não, e ele era muito agradável nesse sentido, ele estava se protegendo. Imagina, hoje você, por exemplo, está assessorando alguém que ele é um vereador. O que pode garantir ou impedir que ele seja, por exemplo, um governador do estado, são essas posições que ele vai ter agora. Se ele é um cara enrolado, se ele é um cara mentiroso, se ele é um cara fingido, ele nunca vai chegar lá. Porque o eleitorado, ele busca autenticidade, ele busca verdade. E essa próxima eleição é sobre credibilidade. Outra frase dele, eu sempre usava a linguagem do povo. Era dessa maneira que o Gilberto ele dizia, eu sou um de vocês. Eu penso como vocês. Eu estou com vocês. Frases muito difíceis, palavras em inglês, palavras internacionais, brand não sei o quê, isso não faz sentido lá na ponta. Outro detalhe, não, a direita não sei o que lá, a esquerda, esqueçam gente, vocês já foram na comunidade Santa Maria em Carauari? Experimentem ter uma conversa com os comunitários sobre esse negócio de direita e esquerda. Vocês vão sair de lá envergonhados. Não, entenda o que o nosso povo precisa e o que é que o nosso povo precisa. Sejam sinceros comigo. O que é que o nosso povo está precisando? Lá na ponta, lá no extremo. Vocês têm ideia do que é? Vocês têm ideia do que uma mulher está toda cheia de manchas pelo corpo porque ela tem epilepsia e as casas da comunidade são ligadas por trapiche e quando está seco, ela tem crise de epilepsia. Em cima do trapiche lá, ela cai em cima das canaranas. É uma brasileira que tem direito à saúde, mas ela está lá, aqui no estado do Amazonas, todos os dias tendo ataque epilético, caindo do trapiche, porque a saúde não chega para ela. É sobre esse Amazonas que a gente não consegue enxergar, que não dá para ver aqui nos comentários de Facebook, não dá para ver. E quando você se depara com essa realidade, aí é que você vai perceber que realmente existem pessoas que não fazem comunicação política ou não fazem política. Elas brincam de fazer. É muito mais sério do que a gente imagina. Então, quando tu vai usar a linguagem do povo, tu vai falar sobre aquilo que lhes é comum. E para falar sobre aquilo que lhes é comum, você tem que viver aquilo. Quer ser um grande comunicador político? Passe pelo menos uma semana dormindo numa comunidade dessa sem energia elétrica, bebendo a água do rio, comendo o que tem disponível ali. Aí quando você voltar, o Compol ele vai fazer muito sentido para você. Outro ensino do Gilberto. Eu sabia a posição de cada pessoa no comício. Quem aplaudia, quem não aplaudia. Gilberto ele já via naquela época um problema chamado bolha. Existem muitas pessoas que elas vivem presas em bolhas, porque elas vivem presas nas redes sociais, elas não estão na rua. Elas não estão realmente na extremidade do eleitorado. Elas estão ali vivendo em bolhas. E elas têm alguns pensamentos diferentes, elas têm algumas opiniões.
E o Gilberto, quando ele estava palestrando, que ele estava discursando, ele estava observando o público dele. Ele entendia quando o pessoal aplaudia com um pouco mais de intensidade, quando ele não era aplaudido. Então, nisso daí, ele já ia segmentando o público dele e sabia onde encaixar os argumentos. A gente faz isso e nós vamos acompanhar isso na palestra competente dos meninos da Action, que vão trazer dados como esses daí, da importância que nós precisamos ter de falar para cada público. Essa história de falar para o geral não dá certo. Esse tipo de tiro de canhão, ele está cada vez mais defasado. Tu tem que falar para públicos específicos. Na eleição americana, por exemplo, você vai ter a segmentação ao ponto de estabelecer a idade. Mulheres de tanto a tantos anos que estudam no bairro tal. É esse o nível de segmentação que campanhas de alto impacto, como os americanos, estão chegando. Então ali, na sabedoria cabocla dele, ele já fazia essa identificação e ele conseguia falar o coração das pessoas porque ele falava de forma individual, ele falava para o pescador, ele falava para a dona de casa, ele falava para a pessoa que estava precisando ter acesso à saúde. Imagina, tu vai falar para a saúde para homem. Homem não entende de saúde não, pessoal. Quem precisa do sistema de saúde são as mulheres que levam as crianças para os hospitais, são as mulheres que levam os avós, os pais para os hospitais. As mulheres, elas comandam as famílias aqui no estado do Amazonas. Aí o cara, não, vamos falar de saúde aqui para essa macharada aqui. Meu irmão, vocês vão tomar um pau gigante. Por quê? Porque não entenderam o que a galera pensa. Outro ensino dele tem a ver com representatividade. As pessoas transferem para os políticos seus desejos. E nós temos que corresponder a esse desejo. E aqui eu vou para mais um outro elemento de pesquisa, que é a questão das qualis. Nós temos que pesquisar o que o eleitor o que ele quer. Qual é o sentimento dele? É a partir desse sentimento, por exemplo, a gente cria slogans para gestão. O que o pessoal espera? Não, eu quero um prefeito que ele goste de tomar laranja. Então, prefeitura de lugar tal, laranja para todos. Tu vai ter que tacar a laranja lá, porque o pessoal quer alguma identificação com a questão da laranja. Ah não, eu vou colocar um negócio assim mais conceitual e tal. Tu vai levar pau. Comunicação política é sobre simplicidade. E é no povo que está as nossas respostas. Os líderes que nós precisamos não estão no palco, eles estão na expectativa que o povo tem. E se tu não se adequa como liderança política a essa expectativa, tu vai ser só um falando. Discursos lindos, maravilhosos, prolixos, aquelas coisas longas. Mas tu vai estar falando sozinho. As pessoas vão aplaudir lá no Facebook. Ei! Mas na hora que tu se candidata, elas não vão votar em ti, porque tu é muito chato. Outra frase do Gilberto, eu nunca peguei um governo de pujança. Gente, nunca vai ser fácil. Todo governo que vocês forem assessorar, todos eles vão ser cheios de problema. Comunicação política é sobre solução de problema. Sempre vai ser, nunca vai deixar de ser. Ah, mas esse prefeito aqui está muito ruim, então não te preocupa. O outro prefeito também era ruim. E o anterior a ele também era ruim. E o outro também era ruim, porque sempre está ruim. Ah, o próximo vai ser maravilhoso. Vai ser ruim também. Porque nós temos um esporte aqui no Amazonas que é falar mal de prefeito. E o motivo ele é muito simples. Tanto é que, todos os problemas eles caem sobre o prefeito. De qualquer município. Estou vendo aqui o pessoal de Coari também, né? Governo do estado, ninguém nem vê governador, ninguém vê presidente. São assim, algumas figuras que elas são assim meio que acima. Mas todo o problema deságua sobre prefeitura. Então, assim, eu queria sugerir aqui para vocês, querem realmente aprimorar ainda mais o conhecimento de vocês, assessore algum prefeito de qualquer lugar. Qualquer lugar. O município tem 5.000 habitantes, vai assessorar ele. Tu vai ver, meu irmão, que é o caos. Ser prefeito no estado do Amazonas, em qualquer lugar, é você gerenciar o caos. Quer aprender a fazer política, assessore prefeito. Aí depois tu vai lá para governador e tal, e a vida está mais tranquila. Governador, presidente. Nem tão tranquilo assim, né, Fran? Um conselho do Gilberto para as gerações seguintes. Aconselho maior interação do governo com o povo. No momento em que o governante, o líder político, ele se afasta do povo, ele já perdeu a sua essência, ele já perdeu a sua história, ele já se desconectou. Eleição sempre será sobre uma coisa relacionada a testa. Hoje, tem muito político se confiando em rede social. Vão ser derrotados e vão ser esquecidos. Porque o amazonense em específico é o tipo de gente
que conversa se tocando, irmão. E está cada vez mais difícil achar políticos que a gente consiga tocar. Observem as redes sociais de vocês. Observem as redes sociais dos políticos no Estado. Quais são aqueles que estão mais na rua? Quais são aqueles que estão mais com a população? São esses que vão ser lembrados na hora da urna. Não é aquele que está lá, fundo preto. Estão chegando. Então ali, na sabedoria cabocla dele, ele já fazia essa identificação e ele conseguia falar o coração das pessoas porque ele falava de forma individual, ele falava para o pescador, ele falava para a dona de casa, ele falava para a pessoa que estava precisando ter acesso à saúde. Imagina, tu vai falar para a saúde para homem. O homem não entende de saúde não, pessoal. Quem precisa do sistema de saúde são as mulheres que levam as crianças para os hospitais, são as mulheres que levam os avós, os pais para os hospitais. As mulheres, elas comandam as famílias aqui no estado do Amazonas. Aí o cara, não, vamos falar de saúde aqui para essa macharada aqui. Meu irmão, vocês vão tomar um pau gigante. Por quê? Porque não entenderam o que a galera pensa. Outro ensino dele tem a ver com representatividade. As pessoas transferem para os políticos seus desejos. E nós temos que corresponder a esse desejo. E aqui eu vou para mais um outro elemento de pesquisa, que é a questão das qualis. Nós temos que pesquisar o que o eleitor o que ele quer. Qual é o sentimento dele? É a partir desse sentimento, por exemplo, a gente cria slogans para gestão. O que o pessoal espera? Não, eu quero um prefeito que ele goste de tomar laranja. Então, prefeitura de lugar tal, laranja para todos. Tu vai ter que tacar a laranja lá, porque o pessoal quer alguma identificação com a questão da laranja. Ah, não, eu vou colocar um negócio assim mais conceitual e tal. Tu vai levar pau. Comunicação política é sobre simplicidade. E é no povo que está as nossas respostas. Os líderes que nós precisamos não estão no palco, eles estão na expectativa que o povo tem. E se tu não se adequa como liderança política a essa expectativa, tu vai ser só um falando. Discursos lindos, maravilhosos, prolixos, aquelas coisas longas. Mas tu vai estar falando sozinho. As pessoas vão aplaudir lá no Facebook. Ei! Mas na hora que tu se candidata, elas não vão votar em ti, porque tu é muito chato. Outra frase do Gilberto, eu nunca peguei um governo de pujança. Gente, nunca vai ser fácil. Todo governo que vocês forem assessorar, todos eles vão ser cheios de problema. Comunicação política é sobre solução de problema. Sempre vai ser, nunca vai deixar de ser. Ah, mas esse prefeito aqui está muito ruim, então não te preocupa. O outro prefeito também era ruim, e o anterior a ele também era ruim, e o outro também era ruim, porque sempre está ruim. Ah, o próximo vai ser maravilhoso. Vai ser ruim também. Porque nós temos um esporte aqui no Amazonas que é falar mal de prefeito. E o motivo ele é muito simples. Tanto é que, tipo assim, todos os problemas eles caem sobre o prefeito. De qualquer município. Estou vendo aqui o pessoal de Coari também, né? Governo do estado ninguém nem vê governador, ninguém vê presidente. São assim algumas figuras que elas são assim meio que acima. Mas todo o problema deságua sobre prefeitura. Então assim, eu queria sugerir aqui para vocês, querem realmente aprimorar ainda mais o conhecimento de vocês, assessore algum prefeito de qualquer lugar. Qualquer lugar. O município tem 5.000 habitantes, vai assessorar ele. Tu vai ver, meu irmão, que é o caos. Ser prefeito no estado do Amazonas, em qualquer lugar, é você gerenciar o caos. Quer aprender a fazer política, assessore prefeito. Aí depois tu vai lá para governador e tal, e a vida está mais tranquila. Governador, presidente. Nem tão tranquilo assim, né, Fernando? Um conselho do Gilberto para as gerações seguintes. Aconselho maior interação do governo com o povo. No momento em que o governante, o líder político, ele se afasta do povo, ele já perdeu a sua essência, ele já perdeu a sua história, ele já se desconectou. Eleição sempre será sobre uma coisa relacionada a testa. Hoje, tem muito político se confiando em rede social. Vão ser derrotados e vão ser esquecidos. Porque o amazonense em específico é o tipo de gente que conversa se tocando, irmão. E está cada vez mais difícil achar políticos que a gente consiga tocar. Observem as redes sociais de vocês. Observem as redes sociais dos políticos no estado. Quais são aqueles que estão mais na rua? Quais são aqueles que estão mais com a população? São esses que vão ser lembrados na hora da urna.
Não é aquele que está lá, fundo preto. Galera, Salomão, no alto da sua sabedoria, Sileide, dizia: não há nada de novo debaixo do sol. Muda a embalagem, mas o interior é o mesmo, é sobre gente. As pessoas gostam de atenção, elas gostam de carinho, elas gostam de abraço, de afeto. Tu pode até não pagar o refrigerante depois de jogar bola lá com o pessoal, mas o fato de tu estar lá contando história com os caras, ele vai ser lembrado na hora que eles forem votar. Não tema, pensam como você também. E muitas das vezes, grandes nomes acabam sendo tolhidos por isso. Porque o cara quer se colocar dentro de uma forma e tal, mentir aquilo que ele não é. E Gilberto, quando ele vai se posicionar, agradando ou não as pessoas, ele tinha uma maneira muito peculiar de falar, de dizer não, e ele era muito agradável nesse sentido, ele estava se protegendo. Imagina, hoje você, por exemplo, está assessorando alguém que ele é um vereador. O que pode garantir ou impedir que ele seja, por exemplo, um governador do estado, são essas posições que ele vai ter agora. Se ele é um cara enrolado, se ele é um cara mentiroso, se ele é um cara fingido, ele nunca vai chegar lá. Porque o eleitorado, ele busca autenticidade, ele busca verdade. E essa próxima eleição é sobre credibilidade. Tem a nossa filósofa brasileira, MC Melody, que diz: falem bem ou falem mal, mas falem de quem? Nós estamos disputando a atenção do eleitor. É ter essa capacidade de estar na mente do eleitor o tempo inteiro, que é isso que a gente está disputando. Então, vez ou outra, vá realmente para a divisão de canela. O Gilberto, como eu falei, ele tinha um problema sério com o pessoal do Greenpeace. O Greenpeace atacava ele e tal, e ele chamava os caras de um nome aí que eu não vou poder repetir. E um dos momentos ele chega a dizer: olha, Jesus Cristo não veio aqui salvar o jacaré. Como um embate essa coisa do meio ambiente e tal, e que o ribeirinho precisava se alimentar, e eram tempos realmente muito difíceis, ele não tinha esse medo. Tem inclusive um vídeo disponível no YouTube do Gilberto debatendo com um professor lá do Rio de Janeiro, pós não sei o que, doutor, etc. lá, sobre a Amazônia. Um cara do Rio de Janeiro debatendo sobre a Amazônia, irmão. Com um caboclo que recebia os índios para trazer bicho de casco. E ele respondendo na lata. Hoje, os políticos que nós temos, eles fogem até de podcast. E se as respostas não forem combinadas, o cara não vai. E já chegando aqui do fim, não seguir pela oposição. O Gilberto, uma vez falando sobre os opositores, a oposição no seu papel dizia que não tinha feito nada. Mas é só a oposição da época do Gilberto que diz que quem está no poder não faz nada? Sempre vai ser assim. O discurso da oposição sempre vai ser: olha, não fez nada. É sempre assim. Então, poxa, mas o pessoal não vê. Meu Deus, fizemos tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, eles veem sim. Só que a oposição, ela sempre vai insistir que não fez, não fez, não fez, não fez, não fez. É a resistência. Olha só um exemplo aí de como é que são as coisas para contextualizar. Na época do Gilberto fez Balbina Mestrinho, Balbina lá de Presidente Figueiredo, hospitais, escolas. Manaus não tinha energia elétrica, ele trouxe energia elétrica. Não tinha assaltamento, trouxe assaltamento. Não tinha água, ele trouxe água. O cara fez uma revolução enquanto foi governador, mas ainda assim ele não prestava. Tanto é que aí os opositores dele na época chegaram a lançar um livro, né, um folhetim aqui que era do Boto Tucuxi, não citam o nome dele, né, mas a oposição trabalhava pesado, e olha só como eles se referiam a ele aí nessa obra, que era a maneira que eles tinham de se manifestar. Na nossa época a gente se manifesta pelas redes sociais, antigamente eram impressos e tal. Se você gostou das loucuras de Galvez, imperador do Acre, na perdulária Amazônia do tempo da borracha, então você vai adorar esta sarcástica aventura do Boto Tucuxi na decadente Manaus dos anos 50. Ele é cínico, demagogo, grosso, mítico, bandido, cafajeste, traficante, corrupto, subversivo, populista, amoral, carismático, moderno. Ele é o político do Amazonas. Será que é o político brasileiro do século XX? Era assim, irmão, que a oposição tratava o cara. Aí hoje, recebe um ataquezinho e tal, você quer ver, estão me atacando. Oposição sempre foi assim. E o Gilberto reclamava? Não, o Gilberto ele até chega a dizer o seguinte: ó, oposição no seu papel. Então pare de ficar reclamando de oposição.
O que tu não pode é ficar se balizando pela oposição. Ah, isso daqui não presta. Aí tu vai lá, aí atende a oposição. Ah, isso daqui também não presta. Vão achar defeito até no perfeito. Porque esse é o papel da oposição. Eu não estou falando aqui para pessoas de situação. Estou nesse momento falando para pessoas de situação e de oposição. No livro do Chico Santa Rita, Batalhas Eleitorais, tem agora o Gilberto na oposição.